Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com amigo de vocês que vos falo, o próprio Alex Mambula. Como eu havia prometido no ano passado, no final do ano passado, que esse ano eu iria fazer uns vídeos falando também sobre entretenimento, filme, série, reagindo, falando sobre algumas coisas, como interação, como seria uma série, lógico, fictícia no mundo real. Mas primeiramente eu vou falar então, abrindo essa coletânea de filmes. Já falei no ano passado do Street Fighter, mas ainda não estava valendo como o que eu quero fazer não, no meu projeto agora novo. Eu disse que é interagir sobre séries. He-Man e Mestre do Universo. Que agora com essa onda de multiverso virou He-Man e Mestre do Multiverso. Pra mim é balela multiverso. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer do He-Man antigo com Dolph Lundgren aqui. Muito maravilhoso esse filme. Tem gente que não gostou desse filme, eu gostei desse filme. Por que você gostou do filme de 1987, Alex? Porque ele tinha todos os elementos do desenho animado. He-Man abriu uma passagem dimensional, ia para outra dimensão e lutava. Igual quando ele lutou em Mero, foi para outra dimensão. Quando ele lutou em Trolla, foi para outra dimensão. Quando ele foi para aquele lugar onde tinha um cara que tinha 4 braços e outro tinha 8 braços e 2 cabeças, era outra dimensão. Então o He-Man vir para a Terra não está fora da canonicidade do desenho animado. Outro, tem gente que fala assim, teve muita arma no seu... Ué, He-Man sempre lutou com arma. Na batalha quando roubaram o tridente de Avion, foi o desenho que teve mais armas lá, He-Man numa nave pilotando, quase não usou espada. No desenho, quando On visitou Eternia e os mercenários de Tataran, junto com o esqueleto, invadiram Eternia, He-Man ficou o tempo todo na nave, destruindo outras naves. Era mais guerra de laser mesmo, mais do que no estilo Jornada nas Estrelas, no estilo Guerra nas Estrelas. Só depois no final ele teve a luta na arena com o esqueleto. Então quando o pessoal fala que o filme de 1987 fugiu do padrão, não fugiu nada, eu falo, vocês não viram o desenho. Não viram. O He-Man usava canhão mesmo, tanto daquela moto deles que ele voava, quanto da Patrulha do Vento, ou de qualquer outra nave, ou quando a própria nave do esqueleto que ele pegou do Mandíbula e começou a destruir a própria esquadrilha do esqueleto no episódio da guerreira do arco-íris, que no caso retratava a mãe dele, que pilotou aquela nave. Então o filme de 1987, ele teve os elementos. Os soldados robôs, é lógico. O filme de 2026, esse cara aqui como mentor, esse cara aqui podia ser o Melacta. Eu já falei isso. Quem poderia ser o mentor nesse filme novo? Mentor. Eu fico pensando em John Cryer. John Cryer com aquele bigodinho que fica parecendo com o Fred Mercury, que fica parecendo com aqueles caras do Village People, fica a cara do mentor. Aí vai botar, esse cara é bom. Pô, sim, pode ser bom, pô, mas esse cara aqui não podia ser o Melacta, o arqueólogo real? Dolph Lundgren podia ser o Rei Grayskull, agora que tá velho, a imagem do He-Man antigo, né? Aí pegaria os elementos da série de 2002. Esse cara aqui como Adam, eu não acho que ele tá ruim não, ele tá ótimo como Adam. Aí aqui, esse parecia que era o físico dele como He-Man, mas disseram que na hora o físico não tá isso tudo. Ainda que o físico dele não tivesse tão avantajado, se o filme não pensasse em lacrar, estaria ótimo. Mas o filme quer fazer aquela lacrate idiota. Parece a Courtney Cox, imagina, como é que é? Morena Baccarin. Nem faço ideia de quem seja. Daqui parece o Jasper. Jasper com a cabeça raspada. Enfim. Vamos falar do filme, o que eu acho. O Adam crescer na Terra, pra mim, não tem nada a ver. Tira toda a mitologia
na qual ele pequeno ainda, não sabia que ele era que ia se tornar o He-Man, o corpo salva do pântano, e depois ele cresce. Não tem sentido algum ele ter sido sequestrado e ele foi trazido para a Terra. Aí o nome Adam Glynn, que é o sobrenome da Malena Glynn, né? Muito bem colocado, evidentemente, mas não tem uma alma, não tem uma ligação correta nisso, fazer isso. Se fizesse ele aparecer na Terra depois de grande, mas mostrar ele pequeno lá, tudo bem, mas ele pequenininho ser criado na Terra, não faz sentido. Aí vamos aqui, mestre do universo, estava falando dos universos. Jared Leto, Coringa, e ele aqui como He-Man. Curioso que o Coringa, o cara que dublava o Coringa no inglês, dublou também o Esqueleto, naquelas novas aventuras do He-Man. Quem lembra aquele esqueleto com aquele ar bem psicopata, bem mais cruel? E tem gente que achou que as novas aventuras do He-Man foi um fiasco, foi ruim. Não, aquele filme foi bastante adulto, aquela série. Se alguém assiste aquela série com bons olhos, vai ver como aquela série ela foi bem mais adulta, bem mais violenta que a da Filmation. E com bem menos humor, com bem menos alívio cômico. Fora aqueles dois anãozinhos que eram o cientista, que era o alívio cômico, não tinha mais nada, mas na série antiga tinha muito corpo com muito alívio cômico, que aqueles caras quase não apareciam. Então a série do He-Man dos anos 90, quem dublava o esqueleto na voz inglesa, em voz norte-americana, evidentemente, era quem tinha dublado o Coringa na Piada Mortal. Aí você vê o cara que fez o Coringa, é o cara que faz o esqueleto. Eu só achava que podia ter feito aqui o músculo dele, a carne dele mesmo, não ter botado uma coisa de plástico. Porque o esqueleto é azul, podia ter pintado ele de azul. Parece que botou uma coisa de plástico por cima. Mas tentaram fazer melhor do que o de 97. O de 87, perdão. Porque o de 87 a gente via claramente que era um homem com uma roupa, com uma calça comprida, tudo. Tentaram emular uma coisa que não existe, mas o He-Man de 87 pro Dolph Lundgren, que ficou muito bom. Ficou bom também. Eu não vou dizer que embora esse aqui pareça estar mais como dizer assim, mais fiel, ainda assim o de 87 estava muito bom. Aí vamos aqui, né, o Mestre do Universo, as imagens. Vamos lá, o filme do He-Man, que estreia nos cinemas. Após um período conturbado nos bastidores, que por sua vez resultou em diversas mudanças importantes, o filme Mestre do Universo finalmente encontrou caminho para sair do papel e ser lançado no cinema ainda em 2026. O projeto teve então o ator Nicolas Galitzine escolhido para viver seu protagonista, então recentemente teve detalhes da sua trama revelados, junto com o trailer oficial. Data de estreia Mestre do Universo, também foi confirmado em 4 de junho no cinema brasileiro. Mais detalhes sobre o filme Mestre do Universo. Após ficarem separados por 15 anos, a Espada do Poder conduz o Príncipe Adam, Nicolas Galitzine, de volta à Eterna, onde ele descobre seu lar devastado sob o domínio perverso do esqueleto de Jared Leto. Para salvar sua família e seu mundo, Adam precisa unir forças com seus aliados mais próximos, Sheila, Duncan, mentor, aceitar seu verdadeiro destino como He-Man, o homem mais poderoso do universo. Quando eu era criança eu dizia isso, né? Mas agora com tantos heróis surgindo, a gente vê Capitão Pátria, vê o Sr. Manhattan, o Dr. Manhattan, o próprio Saitama, Goku, a gente vê como que He-Man ele ficou longe de ser o homem mais forte do universo só na nostalgia, porque não teve aquela continuidade, parou. Não é uma questão que anos após anos He-Man fosse fazendo novas séries, aumentando seu poder, aumentando a capacidade. Agora He-Man já respira no espaço, então ele está melhor do que Goku. Se ele fosse lutar contra Goku, o He-Man respira no espaço, tanto que ele empurrou a lua e não precisou de nada. Agora a She-Ra já não respira no espaço, ela precisou usar a espada dela para transformar em capacete para respirar. Você vê o poder do He-Man é maior. He-Man é quase igual o Super-Homem, pode respirar no espaço. Mas podiam ter criado uma coisa a mais, ao invés de depender só da espada, o próprio peito do He-Man fosse a prova de rajadas laser, a prova de bala, por exemplo, igual o Goku criança aceitava as balas no corpo dele e não fazia nada.
Por isso quando o Gohan adulto se transforma em Super Saiyajin pra proteger das balas, o pessoal estranha. Mas o He-Man podia ter evoluído se continuasse fazendo desenhos dele anos e anos. O mesmo He-Man, lógico, não criando multiversões, eu odeio multiversões. A mesma versão do mesmo He-Man aumentando seu poder igual o Goku, a mesma versão do Goku aumentando o poder. Talvez hoje He-Man ainda seria o homem mais poderoso do universo. Hoje é bem difícil falar isso. Por mais que eu goste do He-Man, não adianta alguém querer falar de um homem de um soco só de Saitama, que pra mim nunca Saitama será igual o He-Man, nunca, nunca. E não digo, igual você, não, mas eu quero dizer no mesmo patamar. Mas ele é poderoso, que ele já fez isso tudo, nada. He-Man pra mim foi um dos melhores heróis já criado na mitologia para crianças. Ao lado do Super-Homem, não é do Super-Homem antigo, do Super-Homem mais moderninho, mais revoltadinho, que quer matar, estilo quase que Wolverine. Eu não gosto desse Super-Homem mais moderninho, mais revoltadinho. Mas o He-Man, com certeza, foi um dos heróis antigos que levava boas coisas para as crianças. Aí vem falar de Esqueleto, que é o cara tóxico, o homem tóxico, opressor. Meu Deus do céu. Como estou dizendo, né? Deixa do cara ser um vilão cósmico para virar um cara que tem problemas psicológicos. Aí na nova série da Netflix, ele é o filho mais velho do Miro, do Rei Miro, que era diferente porque era filho de outra mulher, de uma raça de pessoas azuis, que eu esqueci o nome. Aí a mãe do Randor não aceitava ele, porque ela era como se fosse madrasta dele, aí teve que sair, ficou proscrito, ele o trono era dele por direito, foi pego por Hordak, levou para outra dimensão, treinou ele, até que deu um cajado, ele perdeu o rosto e virou essa caveira. Mas a versão original mesmo, o esqueleto era um ser de outra dimensão, já onde todo mundo tem a cara de caveira, como se fossem criaturas mágicas, vem para a Eternia e tenta dominar a Eternia de um He-Man bárbaro, que sempre foi He-Man, nunca foi Adam. Essa é a história que nós já sabemos. E sem contar que She-Ra é filler. Por mais que a gente não aceita, She-Ra é filler. Que, lógico, depois foi canonizada, claro. She-Ra é como se fosse o Broly. Filler, todo mundo gostou tanto que depois virou canônico. Colocando nesse ponto aqui. O porquê eles não precisam transformar em He-Man num macho, num homem feminista, que tem vergonha de usar força, aquela coisa toda. Porque quando nós olhamos assim, na série antiga, o He-Man já tinha esses atributos. Quando o He-Man ele lutou contra o Tamusk disse, que era um rei antigo que foi pro futuro, no caso, falou: que belo guerreiro você daria na minha época. He-Man falou que ele só lutava pela justiça, e toda vez que ele lutava, para ele queria que sempre fosse a última vez. No própria série já estava ali incluída os atributos do He-Man. Que ele usava força, ele usava, mas ele não é aquilo que ele, como diria, né, pedia perdão por ser homem, por ser ele o homem, e ele não tinha que pedir perdão por usar força. Não, o He-Man, ele sempre foi o cara, como dizer assim, forte, musculoso, mas sabia a hora exata de usar força. Conseguiu resistir à tentação daquela semente cósmica, a semente do mal, que podia levá-lo para o mal, mesmo quando ele estava com todo o poder. Acho que ali foi o momento em que o He-Man mais poderoso de toda a mitologia ali, estava segurando aquela semente ali. Ali He-Man podia ter todos os poderes do universo que quisesse ser. E não haveria, como diria Dr. Manhattan, não haveria Saitama, o Goku instinto superior, não existiria ninguém, Super-Homem 1 milhão, ou Sentinela, sei lá quem fosse, que o deteria. Mas o bom da série do He-Man é que He-Man, ele tratava das suas batalhas e ele sempre teve piedade dos inimigos. Sem precisar ter uma lacração dentro dela. Teela tinha o protagonismo dela, mas não tirava o protagonismo do He-Man. Não adianta pegar a Maligna e botar a Maligna como uma fêmea que foi também oprimida pelo esqueleto, como se o esqueleto fosse
um marido, um bandido, um traficante ruim que obriga a mulher a fazer as coisas dele para ele. Não, Maligna já era perversa. É como o pessoal diz, ninguém quer ir pro cinema para ver um conto de ideologia esquerdista. Ninguém quer ver, tentar trazer um debate sociólogo em cima do que Esqueleto pode ser. Porque Esqueleto foi rejeitado pelo Rei Milos. Na verdade, ele luta pelo trono dele por direito. Ele luta por reconhecimento paternal. Na verdade, o que ele quer provar é o pai, que ele é melhor do que Randor. Só que todas essas coisas de Esqueleto, Sekeldo, isso surgiu muito depois, que na verdade, quando nós olhamos o desenho antigo, não há nenhuma referência que Esqueleto seja irmão de Randor. Quando nós vemos a reprise, nós vemos, olha, ele quer o trono, porque ele tem direito, porque ele, na verdade, ele é filho do Rei Mil. Por que no desenho antigo nunca passa o Randor lamentando pelo Esqueleto? Igual no próprio Caverna do Dragão, um episódio que o Mestre dos Magos lamenta pelo Vingador e fala que o Vingador foi um erro. No final, quando tu já os jovens pupilos dele rindo e ele lamentando pelo Vingador, o erro dele. Até que no último episódio nós descobrimos que o Vingador é filho do Mestre do Mago. Na verdade, o que He-Man sofreu ainda nos anos 80 foi um retcon. Simplesmente isso. O Esqueleto, que sempre foi uma caveira de outra dimensão, aí depois levou um retcon, ele poderia ser Keldon, o irmão de Randor, que poderia ter sido ou não sequestrado pelo mestre da outra dimensão, e assim ter se tornado essa criatura. No desenho antigo, quando aparece Morgoth, se eles quisessem, eles podiam ter aproveitado o próprio Morgoth para dizer que ele era o próprio Esqueleto, né? Já que tinha os elementos da Horda ali. Sem contar que Hordak, como o mestre do Esqueleto, também isso não existia depois, isso foi criado depois. Hordak seria aquele que apareceria depois que o Esqueleto fosse congelado por He-Man e Eternia respiraria em paz durante alguns anos até que o perigo viesse do espaço, nova invasão. Em vez de um mestre da magia, agora um mestre dos poderes psionicos, com poderes que se transforma de seu corpo em arma, bazuca, tudo, como o Hordak é. Enquanto o Esqueleto confiava na magia, Hordak na ciência. Mas não como se fosse mestre do Esqueleto. Logo, o Esqueleto também usa a ciência, ele é inteligente, como também o Hordak usa a magia, utiliza a sombria. Quando eu digo que She-Ra é filler, quando criaram o She-Ra, colocaram o inimigo do He-Man para She-Ra. She-Ra não tem nenhum inimigo próprio. Não, tem alguns lá. Não, nem todos, porque os inimigos da Horta é tudo do He-Man mesmo. Até Mudlock é inimigo do He-Man. O Escamoso, que era servo do Esqueleto, depois vai estar também. Lápidos também. Enfim, She-Ra é uma apropriação de tudo que era do He-Man. Mas não com aquela coisa da Bat-Mulher, que se apropriou de tudo que era do Homem-Morcego e depois dizia que não precisava de nada que era do Homem, né? Até a série tão ridícula que a série foi cancelada, porque tudo na Bat-Mulher lembrava o Homem-Morcego. E pra quê? Depois pra dizer que não precisava, né? O interessante do He-Man é que ele teve esses retcons, teve essas mudanças, teve tudo. E agora tem o Hordak, mestre do Esqueleto, que muda tudo. E nas novas versões, agora o Hordak pegou quando ele era Keldon e depois ele virou Esqueleto por causa de Hordak. Aí foram versões e versões mudando. Ainda assim, continua o estilo do mal do Esqueleto. Aí, pegando tudo isso, criado numa época onde não existia lacração, agora na época da lacração, é fácil pegar Esqueleto e transformar ele num homem frustrado. Um homem rejeitado pelo próprio pai. Um homem que não teve o carinho, o amor do pai e por isso se tornou o que tornou. Eu pergunto, nós estamos assistindo o que, He-Man? Ou estamos assistindo aqueles filmes melosos de Super Cine? Aqueles filmes que eu não gostava de ver, de drama. Não estamos assistindo Kramer versus Kramer. Não estamos assistindo aqueles filmes de briga judicial, que o marido lutava pela guarda dos filhos, a mulher também, aquela coisa toda. Estamos vendo um filme onde trata a fantasia.
problemas sociais não encaixam na fantasia. Ah, mas no desenho antigo do He-Man, tinha uns episódios que faziam alusão às drogas, sim. Mas aí era uma coisa que todo mundo concordava que as drogas fazem mal. Era um debate onde todo mundo sabia que drogas matavam os jovens e adolescentes, numa época que ninguém ficava velho usando drogas. Então os desenhos eram bem apropriados para isso. Quando a gente vê tanta riqueza que He-Man era, os elementos, colocar outras coisas, colocar problemas sociais, trazer pauta progressista, isso estraga muito. E tirar a masculinidade do He-Man, como tivesse pedido perdão pela força. Esse episódio aqui trata de uma forma bem correta, vou adiantar aqui, que tudo que eles tentam colocar, emular, já estava no episódio antigo. Já tinha tudo aqui. Vou colocar aqui a parte onde He-Man, vou adiantar, luta contra o Homem-Dragão. Essa parte aqui é bastante interessante. O Homem-Dragão pega a pedra e joga pro Homem-Dragão. Como eu pensava, somente um homem no universo tem toda essa força. He-Man. Esse Homem-Dragão era foda. O esqueleto me... Ver He-Man, o combate dele. Por isso que eu falei que He-Man é Saitama, o homem de um soco só. Nunca vai se comparar aquela bobeira, com um soco derrota todo mundo. Não. A gente quer ver luta, a gente quer ver dificuldade, a gente quer ver aquela coisa mesmo, a garra do herói. Eu não consigo entender alguém gostar do herói que é uma sátira dele mesmo. Viu sobre você. Imagine a alegria dele quando souber que eu despachei você para o abismo de Trolla. É bom ver essa voz do Bluetooth, né? Eu gostava dessa voz desse cara, a voz do Bluetooth, do Rambock. Quando a gente ouve He-Man, a gente pensa assim, eu escuto gente morta. Com frequência, a mesma frequência que eu vejo as reprises do He-Man. Menos o Garcia Júnior que tá vivo, né? Este abismo é interminável, você cairá para... Todos os abismos ali é interminável, né? Sempre vai cair para sempre. Cair para sempre como? Até o centro da Terra ele ser derretido pela lava, ou vai passar por um funil e vai cair no espaço sideral e vai ficar caindo para sempre? Eu queria entender o abismo sem fim do desenho animado, porque não tem como ser um abismo sem fim. Você vai cair, vai passar pelo núcleo da Terra, não, aí tem um funil que você passa, não passa pelo núcleo da Terra, não passa pelaquela crosta, por aquele manto, e vai caindo e vai sair no espaço sideral, ou não, você vai cair no ar de novo, vai voltar, vai cair de novo, vai ficar caindo para baixo, para cima, para baixo e para cima, assim, eternamente. Eu queria entender esses abismos sem fim, né? Deve ser uma coisa horrível cair para sempre. Sempre. Agora a parte Chegou a sua vez de cair, He-Man. Uma queda para sempre. Eu gostava quando ele gritava Socorro! escaboso. Olho nele, gato guerreiro. Gato guerreiro, arranje outro cipó. Aguente firme, gato. Agora vem a parte mais difícil. Eu não consigo entender. Você arriscou a vida para me salvar. Eu não teria feito isso por você. Aí está a nossa diferença. Para mim, salvar vidas é importante. Mesmo a de seu inimigo. Eu posso ser o seu inimigo, mas você não é o meu. Talvez repetir isso pro meu colega que tinha brigado comigo.
Aí falaram assim, Alex, você falando agora teu inimigo? Ele falou que agora é teu inimigo. Eu fui e falei assim, ó, talvez ele seja meu inimigo, mas eu não sou seu inimigo. Aí contaram isso pra ele e depois ele fez as fases comigo. He-Man era muito bom pra poder ensinar as coisas, né? Sem brincadeira nenhuma, eu fiz isso, eu falei isso, né? He-Man, ele dava um bom exemplo em tudo. Aí ele fala... Talvez eu esteja errado. Talvez salvar vidas seja melhor. É bom você pensar muito bem nisso. E eu espero que chegue à conclusão certa. Mas se eu souber que você voltou a fazer maldades, eu voltarei. He-Man. Muito obrigado. Vendo essa parte do He-Man exortando o Homem-Dragão, a gente lembra assim, se a gente for trazer esse pro lado espiritual, lembra quando Jesus falou pra mulher, né? Que ele perdoava ela dos pecados, agora vai e não peque mais. Ou seja, que senão ia acontecer coisa pior com ela. Aí nós olhamos assim, né? O He-Man, ele já tem todas as características de um homem bom. Só que a lacração, eles não sabem aproveitar os elementos. Não precisa criar, não, porque o He-Man, ele homem, ele é todo forte, vai ofender as minorias. Que minorias? Eu tô um pouco me lixando pra isso. Não precisa botar o He-Man sensível, o He-Man já era sensível na sua natureza. Embora era brutal contra o mal. Aquela parte dele salvar o seu maior inimigo, queria o matar, queria jogar ele pra poder cair pra sempre até a morte. E ele falar aquela frase, ele falava aquilo sempre quando algum inimigo, que era salvo por ele, falava, por que você me salvou? Eu não faria isso por você, nós somos inimigos. Ele repetia, talvez você seja meu inimigo, mas eu não sou teu inimigo. Ou ele falava, talvez eu seja teu inimigo, na concepção do outro, mas você não é meu inimigo. A ordem dos fatores não mudava o produto da qual o He-Man falava, eu não sou seu inimigo, ou você não é meu inimigo. Então a gente vê como era bom o He-Man na sua performance. Pô, esse aqui foi muito show, esse filme aqui. Esse esqueleto aqui ficando mais parecido com o Shao Kahn, muito bom. Com a cara de caveira e só uma parte da boca. Lembra muito o esqueleto da Novas Aventuras do He-Man. Foi ótimo esse filme, o orçamento baixo. Tem gente que não gostou, eu gostei desse filme. Esse aqui foi 200 milhões de orçamento. Pra quê? Pra lacrar aqui, aquele capanga do esqueleto chicoteando o He-Man com um chicote laser, um chicote igual um sabre de luz. Pô, muito bom isso aqui. Não é que o He-Man não podia soltar, ele estava feito refém para poder manter a segurança dos seus amigos. Quando viu que estavam livres, ele, pimba, se livrou. Ah, foi meio tosco. Não foi tosco. A parte do He-Man voando naquele skate voador, igual o De Volta para o Futuro, e com a espada, bum, destruindo os soldados que eram robôs. Engraçado que eles pareciam carne humana, né? Não sei, aí o He-Man matou no filme, aí também criou outra questão, né? Não sei se aqueles homens eram androides, eram seres. Mas aquela parte do He-Man no skate voador, caramba, totalmente desenho animado. O esqueleto subindo naquela plataforma voadora e abrindo o portal, também completamente desenho animado. Caramba, o filme de 1987 não teve muita cenário em Eternia, porque gastava muito, mas foi um filme que se aproveitou bem. Eu posso dizer que o filme de 1987 teve todos os efeitos, todas as características do desenho animado. E esse novo agora, o que ele tem? Ele tem toda a característica de uma porcaria de um filme lacrador brasileiro. É simplesmente isso. Eles não aprendem, eles nunca aprendem. Esses produtores são igual o Johnny Garotão. Tá doidão novamente. Ele não aprende, eles nunca aprendem. Eles vê o fracasso da Bela Adormecida. Vê o fracasso que a Marvel começou a fracassar quando começou a lacrar. Vê o fracasso da Mulher Hulk. Vê o fracasso de qual outros filmes aí. Tem tanto filme aí lacrador, agora até me foge a memória. E continuam apostando no fracasso. Sabe aquele cara que vai no cassino e que perde dinheiro? Cara, vai embora. Não, vou ganhar. Aí vai apostar de novo e perde. Cara, você já perdeu muito, o cara aposta, até sair sem nada. Aí quando vai ver, perdeu 300 mil no cassino. Porque é imbecil. Perdeu a primeira vez? Opa, perdi 50 mil? Não, tá bom, tô de boa, tô indo embora. Cheguei com 350 mil, não. Vai recuperar? Não, vou não. Ou então, foi lá, ganhou, chegou com 300 mil, ganhou mais 500 mil, opa, vou embora já.
vai tentar dobrar para 1 milhão. Não, não, tá ótimo para mim. Sabe, eles são como os imbecis. Tá perdendo no cassino e continuam perdendo. Eu não desejo mal a ninguém, é lógico. Mas eu desejaria que essas produtoras falissem. Me dá uma pena quando eu vejo a Cannon Film, a minha amada Cannon Film, de Mina Ringola e Johan Globus, que fazia filmes da hora, ter falido. Me deu uma pena. Faliram. E todos os filmes de Braddock, os irmãos, os primos israelenses que aquele coleção show fala os primos picareta, eu falo, não fala isso. Como eu amava a minha Cannon Film. Por quê? A Cannon Film trazia aqueles filmes da hora, que não fizeram sucesso no cinema, mas depois fizeram sucesso em fita cassete. Fita cassete não, não, fita cassete não. Nas fitas de vídeo, né? Fita cassete, fita de vídeo, e depois posteriormente no DVD. Então, a Cannon Filmes, hoje, ela seria a rainha em relação a essas porcarias aqui. Ninguém quer ver uma coisa falando sobre construção social, sobre o homem mais afeminado, He-Man que para homens e mulheres, He-Man já era para homens e mulheres. Assim, e a roupa rosa do Adam não tem nada a ver com gay, não. Ele tá em outro mundo, outra dimensão. Ele não tem culpa que aqui no nosso mundo o rosa é relacionado a gay, a diversidade, não. Se um cara vir de uma outra dimensão e me ver com uma jaqueta de couro marrom e rir da minha cara, eu vou dizer, por que o cara tá rindo? Porque na outra dimensão que usa marrom e couro são gayzinhos, eu vou ficar sem saber, eu não sou obrigado a saber. É a mesma coisa isso? Então o rosa da roupa do Adam, pra mim isso passa batido em relação ao que fala. E até o próprio Adam era um homem valente. O Adam não era um covardezinho bobinho, não, ele se fingia. Tanto que ele lutou pra resgatar Tila do mestre dos esportes, quando ele foi lutar contra aquela criatura metade homem, metade escorpião, o mestre do esporte falou, esse jovem é muito valente. E era. Adam era valente, Adam era forte, Adam era um príncipe guerreiro, ele tinha responsabilidade, embora pareça que não. Não tem como botar o Adam, um bobalhão, tem que entender que Adam era o personagem dele mesmo. E He-Man ele era a identidade secreta do próprio He-Man. E o Adam bobo era uma identidade secreta dentro dele mesmo. Assim como o próprio Clark Kent, aquele cara de óculos e tudo, era uma identidade secreta dentro dele mesmo. Porque ele não precisava de óculos, ele enxergava, ele era um cara bobão, ele podia fazer muito bem, ele fazia uma identidade dele, um cara forte, viril, como era em Smallville. Então Adam, ele era uma identidade dentro dele mesmo. Isso aqui seria um pacato, que bonitinho, né? Coisinha linda. Pena que tem que ser CGI, um pacato. Enfim. Personalidade tóxica do esqueleto, homem macho, opressor. É claro que o esqueleto era opressor. Ele era um vilão. Ele vai ser o quê? Um homem bonzinho? Não, mas tem que justificar porque ele era assim. A justificativa era o poder, a vontade de dominar o universo. Mas hoje em dia todo mundo quer fazer alguma coisa. Nem o Mandíbula, o que é? Ele era uma criança da ACD que nasceu com o braço mirrado e por isso fizeram isso aqui dele. É só falando assim, né? Enfim. É incrível como eles conseguem destruir uma obra tão bonita, uma obra tão rica em elementos. Roboto, eu não sei pra que tem Roboto no primeiro filme. Roboto foi um personagem que apareceu o quê? Duas vezes? Uma vez só, não lembro se foi 2 vezes. Uma vez só quando apareceu o Modulok pela primeira vez. Eu não sei pra que botar Roboto como principal nesse filme. Não faz sentido. É falta de ter o que criar, né? Porque podia muito bem ter criado, além do mentor, podia ter criado os Stratos. Seria muito mais fácil, um homem com asas de pássaro. O Arit também podia ter sido criado fácil. Não teria nenhuma pressa ter botado robô. Enfim, né? Vamos esperar desse He-Man o quê? Não tem como esperar nada. O Rim, ele deles. Olha como tinha que ser o He-Man. Não, ele não tá tão magrelo assim também não, mas não tá aquilo que queríamos que fosse. Aí o trailer é insano.
Não, mas não é um trailer original, isso aqui é feito por fãs. Já comentou aqui, tá branco. E o filme vai ser uma porcaria, que pena. Eu até gostaria de ver, mas se já começa na lacração, não quero ver. Eu prefiro o de 1987 mesmo. Não teve lacração, foi simples, mas eu gostei. Ele entregou os elementos de um desenho animado. E por fim, lógico, o He-Man poupou o esqueleto, porque ele não ia matar, todo mundo achou que o He-Man ia matar o esqueleto, mas ele não matou também. Esse filme aqui é um clássico. Dolph Lundgren no melhor da sua forma, muito bom mesmo. Ação, teve ação. Teve aquele Wilbur, que foi o momento cômico, mas ainda assim bastante dosado, não passou da conta. A Maligna, fria como sempre, se transformando em outra pessoa, enganou aquela menina, a Courtney Cox nova. Então eu acredito que, por mais que tenha saído da mitologia e ter feito uma luta breve e eterna, ainda assim, para mim, o He-Man de 1987, mesmo com o esqueleto mal caracterizado em relação ao esqueleto bem melhor caracterizado agora de 2026. Bem caracterizado, com uma história podre. Mal caracterizado, porém, um vilão que era simplesmente um vilão. Não era um filho rebelde, não era um filho procurando validação do pai, né, tentando provar eu posso ser o melhor rei do que Randor. Não é um garoto revoltado, um homem revoltado, que cresceu um adolescente revoltado, que foi criado com outro cara revoltado que lhe deu poderes e por isso ele quer se vingar do pai. Não tem nada disso em Esqueleto. É chato que Lois Kirby e Hal Sutton tem depois criado essa coisa. Né? Pra mim ter continuado só com o esqueleto mesmo, sem saber a origem dele, ou ele podia ser até um ser humano, mas sem nenhuma ligação com o Randor. Um outro cara que achou o poder e virou carne de caveira e ficou cara de caveira e agora ele quer inglês como poder voltar a ser o que ele era antes. Estaria ótimo. Não precisava criar um irmão de Randor. Ou ele descobrir que He-Man é Adam e falou: He-Man, eu sou seu tio. E o He-Man fala: não, busque os seus sentimentos. Você sabe que é a realidade, não precisa disso. Enfim, esse aqui pra mim é o verdadeiro He-Man, é o melhor He-Man que já teve. O He-Man realmente que sem lacração. O He-Man que sabia ser sensível na hora que era sensível. E o He-Man que sempre dava os bons valores e que não precisa ser valores lacradores. E agora fica na opinião de vocês, o que vocês acham. Não, tem que trazer as introduções da nova era, tem que falar sobre a diversidade nos filmes. Se alguém concorda com isso, problema, fazer o quê, né? A nova série de She-Ra transformaram o arqueiro num gayzinho, né? Ainda bem que eu nunca assisti, né? É porcaria. Se bem que eu sempre gostei mais do He-Man do que She-Ra, mas eu gostava de She-Ra também. Agora, vocês deixem suas opiniões. Eu tô errado? Tô sendo radical? Pode falar. Eu tô certo? Concorda comigo? Falem também. Tô em cima do muro? Comentem. Só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Ajude esse canal a crescer, expandir e ter um alcance cada vez melhor. Conto com cada um de vocês. Obrigado por mais um inscrito. Obrigado pro pessoal lá do meu trabalho que estão se inscrevendo e me ajudando. Ajude esse canal a crescer, a ter um alcance maior. Vocês são aqueles pioneiros que vão me ajudar esse canal a crescer. Olha que bela imagem, muito bonito mesmo. Uma ótima noite de quarta-feira a todos, uma ótima quinta-feira. Para quem trabalha amanhã, eu trabalho, graças a Deus. Beijo, caros a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até que algum dia alguém faça um He-Man digno, não de nostalgia, mas daquilo que os fãs querem ver. Até a próxima.